uma calça de pijama. Eu sou a Mari e essa é a aula 2 do nosso curso. Nós separamos o curso em 6 aulas curtinhas. Cada aula a gente vai conversar sobre uma coisa. E na aula de hoje a gente vai falar sobre como montar o molde. O molde é assim, ó. Esse tamanho aqui, na verdade, do molde, é pra essa calça aqui, tá? Ela é pequenininha. Agora, se você for fazer um tamanho maior, o seu molde vai ser maior. O kit de molde está disponível no nosso site e ele vai do tamanho 01 ao G1 adulto, que hoje a gente vai aprender a transformar o G1 em G2 ou G3, um tamanho que você precisar. E cada aula aqui em vídeo, ela faz conjuntinho com um post lá no blog. Então tudo que a gente vai conversar aqui vai estar lá naquele post também. Na última aula a gente preencheu a nossa ficha de moldes, certo? A gente achou o tamanho do quadril, da cintura e do comprimento. E com essas medidas a gente aprendeu a achar o tamanho do molde que ia se encaixar nessa pessoa. E de deveres de casa eu deixei pra vocês imprimirem esse molde. Então, teoricamente agora vocês têm o molde impresso bonitinho pra gente começar a montar ele e fazer todas as personalizações caso você precise. Sobre os materiais que a gente vai usar hoje, tá? A gente precisa do molde impresso. Então eu vou fazer o tamanho 01 infantil com vocês, porque ele é menorzinho, eu vou conseguir mostrar melhor as medidas, os detalhes. Então, ele impresso vai ter várias folhas, no A4 mesmo, como a gente já tinha conversado, além do molde impresso. A ficha de medidas que a gente preencheu ontem, a minha ficha é do Pedrinho. Pedrinho é um amiguinho imaginário que eu simulei as medidas dele, porque eu queria usar o tamanho 01 com vocês, pra mostrar todos os detalhes, então eu precisava de uma medida pro Pedrinho. Então tá aqui a medida pro Pedrinho simulada, tá? Usaremos também fita métrica, tá? A gente vai usar ela direto, mantenha ela sempre pertinho de você. Além da fita métrica, a gente também vai usar réguas e uma tesoura de papel e durex. Durex pode ser um durex normal. Eu gosto dele mais largo assim porque ele facilita na hora que a gente vai montar o molde. Então vamos começar. Primeira coisa, a gente vai montar o molde inteiro. A gente vai juntar todas as partes dele. Não interessa se você vai fazer modificação nele, se você vai transformar o G1 em G2, em G3. Isso tudo é lá depois, o molde já tá inteiro pronto, tá? A gente vai mudar ele depois, tá bom? Agora a gente vai juntar todas as partezinhas dele. Todas essas aqui, esses ABC, a gente vai juntar todas as folhinhas e a gente vai transformar ela nisso aqui. O molde inteiro vai ficar nesse formato, tá? A gente tem várias folhas A4. Aqui em cima, elas têm essa legenda aqui, tá vendo? Ó, todas elas. O molde 01 infantil, ele só vai até o 3, no caso A1, A2, A3, B1, B2, B3, sei lá, até o 3, e só vai até o C. Mas o molde P, por exemplo, ele vai até o 4 e vai até o D. Então, depende do molde que você for fazer, nem todos vão ficar exatamente igual a esse aqui que eu tô fazendo. Essas letrinhas servem para ajudar a gente a montar o molde na sequência certa, tudo bonitinho, né? Não adianta misturar tudo, não é assim. Então, a gente já deixou a legenda aqui para facilitar. A gente vai começar pelo A. Separa aqui só o A, A1, A2, A3. O resto a gente vai fazer depois. A gente vai pegar o A e vai colocar assim, ó, o A1, A2, A3 na sequência. Se tiver o 4, põe ele aqui, tá? Ó, A1, A2, A3. Tá vendo que aqui a gente já consegue ver um pouquinho do formato do molde? Então a gente vai primeiro juntar essa parte aqui, depois a gente vai juntar o B, depois o C, depois vai juntar o ABC junto, tá? Tudo por etapas, confia no processo que vai dar certo. Então como que a gente vai juntar? Elas estão as três aqui, beleza, mas a gente vai juntar primeiro essas duas. Então junta as duas folhas bonitinhas, aqui ó, bem lindinha ali, tá vendo? Deixa eu dar um zoom pra vocês verem bem certinho. Ó, aqui, bem lindinho, junta os dois. Aí a gente vai pegar um pedacinho do durex, mas é um pedacinho mesmo, tá? Só assim, ó, tá? Bem pouquinho, só pra juntar aqui, ó. E põe na pontinha. É bem na pontinha mesmo, tá? Ó, dá pra ver o reflexo ali, né? Só assim na pontinha. Então a gente fez aqui em cima, a gente vai fazer embaixo agora. Então pega um pouquinho aqui e junta aqui o de baixo. Agora, tá vendo? Ele tá bonitinho, tá preso, tá certinho. Só que a gente vai ter que juntar tudo, tá? Então põe
Agora, inteirinho. Pega aqui e faz ele inteiro. Por que que eu faço nessas 2 etapas? Porque se eu for pegar aquele durex inteiro e colar de cima a baixo, direto, não vai ficar bonitinho. Olha só como ele tá bonitinho aqui, gente. Olha isso. Ele tá super bonitinho aqui, olha só. Se eu pegasse o durex inteiro e fosse simplesmente botar inteiro aqui, não ia ficar bonitinho. Não ia ficar certinho. Entendeu? Então tá. Então vamos pra próxima. A gente pega aqui a A3 aqui e faz a mesma coisa. Pega um pedacinho, bota aqui. Pega outro pedacinho, bota aqui. E daí pega o negócio todo e bota aqui. Porque daí ele fica certinho. Também, gente, não tem problema se ele ficar um pouquinho assim. Não tem problema, tá? Só não deixa tanto. É uma calça de pijama, a gente, ela já é molinha. Só não abusa, tá? Faz com calma, faz bonitinho. O segredo tá na calma, tá? Não é pra ter pressa. Então, fiz o A inteirinho assim. Agora eu vou fazer o B e o C. Depois a gente vai juntar tudo, tá? Agora eu tenho as minhas 3 fileiras prontas. Então eu tenho aqui a fileira A, a fileira B e a fileira C, tá? Cada uma delas tá assim, ó. Tá, ó, A, B, C. Agora eu preciso juntar a A na B e a B na C. Então eu vou começar juntando a A com a B. Vou fazer igual a gente fez esse primeiro passo. Vou primeiro juntar as pontinhas. Aí eu vou, é como se a gente estivesse costurando. Primeiro eu vou, durex é tipo um alfinete. Primeiro as pontinhas, depois os meios. Junta o A com B assim, bem lindinho. Aí põe esse aqui. Põe mais um pequenininho aqui nessa ponta. Agora eu vou botar um aqui e um aqui, que são os encontros. Então nesse momento, se tiver alguma coisa desses encontrinhos aqui, que ele não esteja muito certinho, a gente consegue dar uma ajeitadinha, mais ou menos, tá? Porque é papel, não é tecido. Tecido a gente consegue dar uma ajeitadinha. Papel não tanto. Mas a gente vai vendo, tá? E agora a gente põe eles inteiros aqui. E põe ele inteirinho aqui. Então, a A e a B estão juntinhas. Agora, vamos juntar a C da mesma maneira. Agora, A, B e C, tudo juntinho. O básico do molde tá pronto, ele tá inteirinho. Agora, a gente vai usar a medida do comprimento da perna que a gente achou na aula passada. Então, pega a sua fichinha. Acha o comprimento aqui, 45, né? A partir desse 45, a gente vai aumentar 10 centímetros. Então, aqui, mais 10 centímetros. Então, no pedrinho, a gente vai usar 55 centímetros. Mas, vamos ver quanto que seria a minha. A minha aqui... A minha. Aqui, pra mim, seria mais 10 centímetros também. Então, pra mim, em vez de 103, seria 113. Pro Nick, seria 108. E pra minha mãe, seria 105. Entendeu? Então, beleza. Vamos usar, então, agora, como a gente tá fazendo pro Pedrinho, vamos usar a medida de 55 centímetros. Aonde a gente vai usar essa medida? No molde, medindo a parte pontilhada. Ele tem essa parte pontilhada aqui, tá vendo? Essa parte pontilhada, ela vai até o final aqui.
E é ela que a gente vai medir. Então vou deixar ela de ladinho aqui pra vocês, pra conseguir aparecer ela inteira na tela. E vamos medir 55 centímetros. Então venho aqui, a partir dessa parte pontilhada aqui, que é a primeira, na pontinha, até 55. Então 55 deu aqui e eu vou marcar aqui. Então é aqui, ó, nesse pedacinho aqui, que deu os 55 centímetros. Eu vou até escrever aqui 55 centímetros. Isso significa o quê? O que é essa altura? É onde a gente vai cortar o tecido, porque a calça do Pedrinho vai terminar aqui, né? Então, essa linha aqui, ela tem que ser transferida aqui pra cima, né? Porque não adianta a gente deixar os 55 ali e cortar no olho, não dá bom. Nunca dá bom cortar no olho, tá? Então, eu vou usar essa régua aqui, que ela é transparente. Ela é uma régua de patchwork. Ela é transparente, eu consigo enxergar bonitinho. Então, vou pegar a régua, eu vou alinhar essa linha aqui com a linha da régua, tá? Deixa eu até botar um zoom bem grandão pra vocês verem, ó. Vou botar aqui, ó, vou alinhar essa linha com a linha da régua. Tá ali no 55, né? E daí eu vou só riscar aqui, ó. Tá? Agora, caso você não tenha uma régua assim, não tem problema. O que você pode fazer? Você pode pegar uma fita métrica, medir esse pedaço aqui, ó, deu 6 centímetros aqui, aí você não ia ter essa linha, né? Você vem aqui pro lado e marca. Vem mais um pouquinho e marca. Vem mais um pouquinho e marca. Depois é só você juntar as marcações. Então, caso você não tenha uma régua assim, transparente, grande, dá jeito, não tem problema, tá? É bem facinho de fazer. Agora, vamos imaginar que o Pedrinho, ele não tem 45 de perna, ele tem 53, tá? 53 centímetros é a medida, o comprimento dele. Então, de 53, a gente vai adicionar 10 centímetros, vamos achar 63. No 63, vamos medir o molde aqui pra ver se tem onde que ia dar os 63 centímetros. Aqui na linha pontilhada, os 63 centímetros ele daria aqui, ó. Tá? Então, se os 63 centímetros dá aqui embaixo, a gente, em vez de cortar aqui, tem que cortar aqui embaixo, porque a perna dele é maior do que o molde. E a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai transferir essa linha aqui pra baixo. Tem 2 centímetros, eu vou vir aqui, 2 pra cá, 2, 2, 2, 2. Medi os dois, agora eu vou juntando. Agora, na verdade, pega uma régua normal. Tá? Então, a gente já tem ela aqui. E o que a gente faz com essas duas linhas aqui na lateral? A gente vem com a régua, e eu não gosto de seguir o risco da perna, porque se for muito maior, lá embaixo a abertura do pé vai ficar meio estreitinha. Então, eu não gosto de fazer assim, acompanhando esse risco aqui e diminuindo, tá? Eu gosto de fazer ele retinho com esse, tá? Ó, aí eu simplesmente faço retinho aqui e retinho aqui. 65 centímetros. Agora que a gente já marcou o comprimento da perna, a gente vai cortar. Então, a gente corta em volta dele, aqui no risco do molde mesmo. Mas, se você vai usar esse molde mais de uma vez, por exemplo, nesse molde aqui, eu não vou cortar aqui no 55, eu vou cortar no 65 e daí na hora de passar o molde pro tecido, eu simplesmente dobro aqui, né? Então eu aproveito o molde mais vezes, em vez de ter que ficar emendando caso alguém tenha a perna maior depois. Então, se você estiver fazendo um molde em que a perna da pessoa ela é acima desse risco padrão aqui, tipo essa aqui do 55, não corta em cima, não corta no risco padrão do molde. Que daí você pode utilizar ele depois sem ter que ficar emendando ou alguma coisa assim. Então vamos cortar.
pega a sua tesoura de papel, ou melhor, pega a sua tesoura de não tecido e corta. Outra coisa, quando você chega nessas emendas das folhas, elas podem não se encaixar perfeitamente. Então, a gente vem aqui com uma caneta e facilita aqui, risca mesmo, sabe? Pra facilitar o corte, quando a gente for cortar, pra gente não ter dúvida. Aqui, ó, por exemplo. Aqui no molde 1, por exemplo, ele ficou bem naquele cantinho ali, então a gente vai facilitar assim, ó, vai riscando mesmo até aqui. Facilita a linha, tá bom? Mais uma coisa, aqui em cima do molde vai ter parte de trás e parte da frente. Na parte da frente, se vocês perceberem, tem um negocinho a mais aqui, tá vendo? Ele vem e daí ele dá uma quebradinha pra lá. Vem aqui. Se fosse pra ir reto, ele viria pra cá, mas daí ele fica retinho de novo. É pra cortar sim, isso aqui não tá errado, tá certo, tá? Na hora da gente fazer o cós, isso aqui vai fazer toda a diferença, tá bom? Então, não corta reto, deixa essa pontinha, esse biquinho aqui, tá? Então, vamos continuar cortando. Pronto, temos nosso molde prontinho no tamanho 01. E se o Pedrinho tiver 65 centímetros de perna, a gente vai fazer assim. Se ele tiver 55 centímetros de perna, a gente simplesmente dobra aqui no risco, ó. Dobrou no risco. E daí quando a gente for riscar o tecido, a gente usa essa marcação aqui. Facinho, né? Então esse aqui é o molde básico. Para quem tá no molde do tamanho 01 infantil até o G1 adulto. Agora, caso você esteja no G2 adulto ou no G3 adulto, chegou o momento da gente mudar um pouquinho o molde. Então, o formato aqui, lembra que eu falei pra vocês que ia ficar assim? Não ficou? Ó. Ficou, né? Então tá. Então agora, pra personalizar, eu vou usar essa folha aqui pra conseguir mostrar pra vocês tudo que a gente vai fazer. Então eu tenho aqui o meu molde, faz de conta que ele é grandão, tá? A gente tem o G1 e vai agora transformar ele em G2. Primeira coisa, tá vendo essa linha pontilhada? Que também tem no molde. O molde tem essa linha pontilhada aqui, né? Foi a que a gente usou pra medir o comprimento da calça. É essa mesmo. A gente vai usar ela de novo. Então, linha pontilhada. Vamos cortar. Corta ela bem bonitinha aqui. E vamos ter a parte da frente e a parte de trás. Se você parar pra notar, a parte da frente do nosso molde, que tem aquele biquinho, é mais baixa do que a parte de trás. Por quê? Normal, né? Quando a gente tá usando uma calça, principalmente brasileira que tem bunda, a gente precisa de mais tecido atrás porque tem mais volume atrás. Então a parte de trás ela é sempre mais alta, tá? Do que a parte da frente. Essa aqui é a minha calça. A parte da frente é essa aqui, que ela é mais baixa do que a parte de trás. Essa diferença aqui é normal. O seu molde aqui é normal, tá? Essa parte aqui mais alta é a parte de trás. Então temos as duas partes do nosso molde. Agora a gente vai fazer um enxerto aqui. Esse meio aqui, essa meiuca, a gente vai aumentar, porque o quadril é maior, então a gente vai aumentar o quadril. Para a gente fazer o tamanho G2, o quadril é até 1,31. Beleza? Então, até 1,31, a gente vai fazer um enxerto aqui dentro de 3 centímetros. Como que a gente vai fazer esse enxerto? Com papel também. Papel. A gente, na verdade, vou indicar vocês a pegarem, assim, ó, esse monte de restinho que sobrou de quando a gente cortou. Então, por que a gente vai usar ele? Porque um lado já é reto.
Faz de conta que esse é o G1, tá? A gente vai cortar aqui e a gente vai fazer um enxerto aqui dentro. Então, pega essas coisinhas que sobraram, aproveita que um lado dela é retinho e a gente vai colocar ela aqui, porque de um lado a gente não tem que se preocupar em deixar reto. O outro lado, a gente vai pegar a nossa régua e vem aqui, ó, e marca 3 centímetros. 3 centímetros. Tendo 3 centímetros marcado, corta essa tira. Com a tira pronta, a gente vai emendar ela aqui e aqui. Claro que, assim, esses 3 centímetros são proporcionais ao tamanho G3, tá? Mas eu vou colocar aqui pra mostrar pra vocês, pra simular. Lembrem que isso aqui é uma simulação, tá? Ela é uma miniatura só pra conseguir mostrar pra vocês. Porque se eu abrir o G3 aqui, vai ficar um negócio tão grande que vocês não vão enxergar nada. Vamos fazer esse enxerto aqui. Primeira coisa, isso aqui tá aqui, né? Cabe bonitinho. É bom fazer maior, tá? Pra gente não dar problema depois. Aqui, então eu vou dobrar aqui bem bonitinho, certinho, e vou dar uma riscadinha. Eu vou colocar essa riscadinha que eu fiz na altura do pé ali e vou prender, igual eu fiz quando a gente tava montando o molde. É a mesma coisa, ó. Eu venho aqui e vou prender aqui. Aí vou prender aqui. O importante é deixar ele todo presinho. Tá todo presinho aqui? Vamos montar o outro lado. O outro lado, a gente também vai colocar aqui, ó, junto com esse aqui, né? Tipo, alinhado com esse risco aqui. Beleza, alinhou ali. Agora a gente alinha lá em cima. E eu sei que não vai bater, tá? Eu sei que não vai bater. Preso lá em cima, a gente junta ele inteiro. Então o nosso enxerto tá enxertado, tá? Aqui dá pra ver que essa parte ficou um pouquinho mais pra cima. Tá vendo aqui? Ficou ligeiramente mais pra cima aqui, ó. Mas quando a gente for fazer no molde grandão, isso aqui vai ser quase nada. O que a gente vai fazer? A gente junta esses dois aqui, ó. Juntou? Corta. Com o enxerto de 3 centímetros, ele virou o G2. O G3 a gente vai fazer igual. A gente, em vez de fazer o enxertinho de 3 centímetros, a gente vai fazer maior. Quanto maior? Depende. Você vai pegar a sua ficha de medidas, vai ver aqui o tamanho do quadril e vai, se ele for maior do que 1,31, você vai conferir a nossa tabela. Essa tabela, ela tá lá no site. Ela foi para quem tá inscrita na nossa newsletter. Ela também vai junto com o nosso kit de moldes. Inclusive, hoje eu atualizei o nosso produto. Então, se você já tinha comprado o kit de moldes, dá uma olhadinha no seu e-mail que tem uma atualização, que essa tabelinha tá lá agora. Então, como que é essa tabelinha? Por exemplo, se o quadril for 1,32, você vai aumentar 4 centímetros. Mas o que é 4? Em vez de 3, é 4 centímetros. Não é 3 mais 4, tá? Em vez de 3, é 4 centímetros. Se a medida do quadril for 1,34, você vai aumentar 5 centímetros. Se for 1,40, você vai aumentar 8 centímetros. É super tranquilo, tá? Só confere a tabelinha e faz o seu enxertinho do tamanho que você precisar. Assim você pode fazer o tamanho que você quiser, né? Não fica preso a um molde só, tá bom? Então por isso que a gente decidiu fazer os moldes assim, com a possibilidade de vocês personalizarem ele, aumentando o quadril, do que já deixar vários tamanhos prontos e vai que não cabe, né? Então é isso, a aula de hoje acabou. Temos nosso molde prontinho, personalizado ou não, do tamanho que você precisa. E na próxima aula a gente vai preparar o nosso tecido. A flanela ela tende a encolher muito, mesmo a viscose parece que não, mas ela encolhe sim. Eu fiz o teste aqui e a calça ficou mais curtinha depois de eu lavar. Então na próxima aula eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra preparar o tecido, pra fazer aquela pré-encolhida antes de começar a costurar.
Então, se você não tem a sua flanela ainda dá tempo. A gente tem bastante flanela no site, então dá uma olhadinha lá que a gente manda pra você, pra fazer várias flanelas aí em casa e deixar todo mundo aconchegado. Então tá, espero vocês na próxima aula.